Nós convidamos para a abertura deste colóquio dos trabalhos o excelentíssimo doutor Almir Pazianotto, presidente de honra da Academia Paulista de Direito do Trabalho, ministro de Estado do Trabalho de 1985 a 1988, ministro vitalício do Tribunal Superior do Trabalho, acadêmico titular da cadeira número 1 da APDT. Ministro, queremos ouvi-lo. Admirador e amigo, no momento da posse como presidente da Academia Paulista de Direito do Trabalho. Saúdo com idêntica admiração os demais integrantes da nova diretoria e agradeço, como fundador deste sodalício, a diretoria presidida pela doutora Regina Duarte, pelo desempenho em trabalhosos anos de mandato. Cumprimento o ministro Alexandre Agra Belmont, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que nos honra com a sua presença, e na sua pessoa todas as demais autoridades e personalidades e acadêmicos presentes. A palavra academia vem do grego academia, um bosque de oliveiras nas proximidades de Atenas, adjacente ao rio Céfisos, consagrado ao herói Academos, onde havia um ginásio local em que meninos e homens se exercitavam nus, como parte essencial da educação grega. No bosque ensinavam Platão e seus discípulos, e sua escola de filosofia tornou-se conhecida como academia. No Brasil, o apreço pelas atividades acadêmicas data do século XVIII. Em 1724, funda-se a Academia dos Esquecidos, como reação ao exclusivismo das academias lusitanas, seguida pela fundação da Academia dos Felizes, em 1752, e da Academia dos Seletos, em 1786. A Academia Francesa, com 40 membros, fundada em 1626 por um pequeno grupo de intelectuais e oficializada por Richelieu em 1635, serviu de modelo de entidades congêneras espalhadas pelo mundo, como é o caso da Academia Brasileira de Letras. Elegi como tema da palestra, neste colóquio, o problema do desemprego e como poderemos enfrentá-lo. Em quase todo o mundo, o mercado de trabalho sofre de perversa contradição. Ao mesmo tempo em que a sociedade se vê diante da necessidade de geração de milhões de empregos, outros tantos milhões são dizimados por irresistível avanço da informatização, da robotização, da inteligência artificial. O problema ganhou corpo na década de 1970, quando surgem os primeiros escritores preocupados com o destino dos empregados. É vasta a bibliografia sobre o assunto. Cito, entre os mais difundidos, A Administração em Tempos Turbulentos, de Peter Drucker, A Informatização da Sociedade, de Simon Nora, O Fim dos Empregos, de Jeremy Rifkin, O Horror Econômico, de Viviane Forrester, Europa, de Zygmunt Bauman, Um Mundo Sem Emprego, de William Bridges, A Sociedade Pós-Industrial e O Ócio Criativo, de Domenico De Masi. O setor mais afetado é o operariado. Sobre ele escreveu Peter Drucker, em capítulo que descreve a ascensão e o declínio da classe operária. E, de repente, tudo acabou. Também não existe paralelo na história para o abrupto declínio do operário nos últimos 25 anos. Administrando para o Futuro, editora Pioneira, 1992. Os números sobre o desemprego no Brasil são assustadores. Abstenho-me de reproduzi-los. A culpa recai, mas apenas em parte,
sobre a pandemia do coronavírus. Registro, entretanto, que a taxa, que era de 11,6% no início de 2020, saltou para 14,4% no primeiro trimestre deste ano. Em um ano, 8.126.000 trabalhadores perderam seus empregos, informou o jornal Estado. Desemprego é fato real e duradouro, escreveu o economista Alan Blinder. Não é fenômeno da natureza, mas resultado de maus governos, de planejamentos errados, de instituições arcaicas ou inadequadas. Antes de tratarmos do remédio, façamos, porém, breve diagnóstico de como se encontra o mercado de trabalho e como poderá ficar quando conseguirmos deter o avanço do coronavírus. Em 2019, a Organização Internacional do Trabalho acusou a existência de 190 milhões e 500 mil desempregados em todo o planeta. A mesma OIT alertou para o fato de que quase 61% da força de trabalho mundial realiza trabalhos informais e mal remunerados, ou que proporcionam pouco ou nenhum acesso à proteção social e aos direitos trabalhistas. Prossegue a OIT registrando que 630 milhões, uma em cada 4 pessoas, vive em condições de extrema ou moderada pobreza, definidas por ganhos de $3,30 diários, algo em torno de R$13. O Brasil é a reprodução em menor escala do panorama descrito por Guy Ryder, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho. A crise econômica, que se arrasta desde a década de 1980, com breves intervalos de crescimento, antecede a pandemia. Foi determinante para a queda da presidente Dilma Rousseff. 12 meses de pandemia agravaram a desindustrialização, afetaram o comércio e o setor de serviços, contribuindo de maneira poderosa para a redução brutal de postos de trabalho. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população economicamente ativa é de 177 milhões em 210 milhões de habitantes. A taxa de desemprego subiu para 14,4% no trimestre até fevereiro, ante 14,1% no trimestre anterior. O maior contingente desde 2012, quando teve início a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O IBGE considera desempregadas as pessoas com idade para trabalhar, acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas permanecem disponíveis e tentam encontrar trabalho. No mercado formal, temos algo em torno de 29,8 milhões com carteira de trabalho assinada. Sem carteira assinada, seriam 9,8 milhões. Por conta própria, trabalham 23,5 milhões, segundo dados de 2019. Na informalidade se encontram 34,1 milhões, ou 39,7% da população ocupada. Engenheiros, advogados, contadores, eletricistas, garçons, operários, comerciários, bancários, motoristas, cobradores, barbeiros, manicures, cabeleireiras, desistiram de buscar emprego e lutam para sobreviver como autônomos na informalidade. Para que o desemprego aconteça em tão alta porcentagem, outros fatores concorrem além do Covid-19. De início, considere-se o acelerado crescimento da população, que exige a abertura de mais de 1.200.000 vagas no mercado de trabalho por ano. Em 1817, éramos 10 milhões.
número que saltou para 17,4 milhões em 1900, 93 milhões em 1970, 160 milhões, 166 milhões em 2000 e que hoje está acima dos 210 milhões. Prejudicado pela lentidão e descontinuidade, o desenvolvimento econômico se revelou incapaz de acompanhar o aumento demográfico e gerar o número correspondente de empregos. A seguir, viria a globalização, responsável pelo desaparecimento dos fatores espaço e tempo. Países longínquos como a China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Tailândia se tornaram nossos vizinhos. O ingresso da China no cenário internacional há pouco mais de 30 anos alterou a geopolítica e o precário equilíbrio mundial. Colocou no mercado milhares de produtos industrializados a preços competitivos e mais de 500 milhões de trabalhadores disciplinados. O Japão era velho parceiro desde o final da Segunda Guerra Mundial. O Oriente desconhece código ou consolidação das leis do trabalho e não tem interesse algum em adotá-la. O custo final da mão de obra é mais barato. O mercado goza de relativa liberdade e consegue proporcionar emprego e satisfatórias condições de vida aos trabalhadores. Os índices de desemprego são muito inferiores aos do Brasil. Na China, 5%, em Singapura, 2,5%, no Japão, 2,3%, na Tailândia, 1%. Aponto em seguida, como fator de desemprego, o acelerado avanço da tecnologia. Globalização, automação, telefonia celular, informatização, robotização, drones, vans, redes 5G, inteligência artificial, são forças destruidoras de empregos que agem no interior das economias lentas e atrasadas. A Constituição de 1988 tentou conter o avanço da tecnologia. Incluiu no artigo 7º, que trata dos direitos sociais, o inciso 27, cujo texto garante a proteção contra a automação na forma da lei. Trata-se de sesquipedal bobagem que faz lembrar o movimento ludista contemporâneo da primeira Revolução Industrial, quando o artesanato doméstico foi substituído pela máquina a vapor, despertando violenta reação dos novos desocupados. Seria como se procurássemos voltar ao corte braçal da cana-de-açúcar, a carroça como meio de transporte, a datilografia ao Ford 29, a locomotiva a carvão, ao voto impresso em pedaços de papel. Deter a automação recolocará o Brasil no início do século passado e decretará a falência definitiva do sistema econômico. Além da globalização e da informatização, temos como inibidor de geração de empregos a insegurança jurídica. O contrato de trabalho apresenta dois momentos cruciais: a admissão, quando o empregador deve anotar em 48 horas a carteira de trabalho e proceder ao registro. O segundo, na dispensa por falta grave ou sem justa causa, disciplinada pelo artigo 477 da CLT e súmula 330. O empregador evita demitir por falta grave para não se arriscar a responder à reclamação trabalhista. A despedida sem justa causa lhe impõe, todavia, o pagamento imediato da indenização prevista no artigo 10, inciso 1, do ato das disposições constitucionais transitórias. Há mais de 33 anos, o inciso 1 do artigo 7º da Constituição
relativo à proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, permanece à espera de lei complementar reguladora. O recibo de quitação, homologado ou não, é documento pouco confiável. Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal deverá finalizar em breve o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1625 de 1997, onde se questiona a constitucionalidade de decreto do presidente Fernando Henrique, denunciando a Convenção 158 da OIT, por ele mesmo ratificada meses antes. A ratificação permitirá ao empregado recorrer à Justiça do Trabalho para reverter toda e qualquer demissão. No mundo globalizado e informatizado, caracterizado pela acirrada disputa de mercados, rígida legislação trabalhista pode operar como obstáculo à contratação formal de empregados. Para contorná-la, o empregador não anota a carteira de trabalho, sobretudo quando é micro ou pequeno empresário, onde se encontram as maiores porcentagens de ausência de registro. Pequenos prestadores de serviço não anotam a carteira de trabalho pelo receio de fazê-lo. Empresas de maior porte preferem admitir empregados como acionistas minoritários ou pessoas jurídicas. Obra magistral de Getúlio Vargas, a CLT resultou do desejo de provocar a associação íntima entre trabalhismo e projeto de industrialização. Segundo Jacob Gorender, teórico marxista, Getúlio Vargas acreditava no jogo de somas múltipla entre patrões e empregados, nas vantagens da colaboração de classes para ambos os lados. Assumiu o populismo como estadista e antecipou-se aos empresários de míope visão corporativa, recalcitrante às inovações da legislação trabalhista. É conhecida a frase: estou querendo ajudar esses burgueses burros e eles não entendem. Nas palavras da exposição de motivos ao presidente Vargas, a consolidação foi um engenho de arquitetura jurídica, o diploma do idealismo excepcional do Brasil, orientado pela clarividência genial de Vossa Excelência, a síntese das instituições políticas estabelecidas por Vossa Excelência desde o início do seu governo. Nas primeiras décadas de desenvolvimento industrial, a CLT cumpriu o papel que dela se esperava. Contribuiu para o projeto de industrialização e ajudou a transformar o Brasil rural no Brasil urbano. Sob a pressão do aumento da população, da globalização, da informatização, da robotização, das disputas econômicas, da judicialização de divergências de natureza econômico-jurídica e da pandemia, o modelo do idealismo populista se esgotou. Em 2019, 4 em cada 10 trabalhadores ocupados estavam na informalidade. Segundo o IBGE, a informalidade no mercado de trabalho brasileiro, de caráter estrutural, atingia 41,6% dos trabalhadores do país, ou 39,3 milhões de pessoas. É maior nos estados menos desenvolvidos do Nordeste e menor do Sul, onde estão as maiores empresas. A informalidade antecede a pandemia. Surge com a obrigatoriedade do registro e persiste em alta porcentagem até os dias atuais. O Brasil ocupa a posição secundária no mercado internacional, com baixíssima participação no comércio exterior de produtos industrializados com alto valor agregado. É país inseguro para investimentos estrangeiros, revela o ranking da consultoria independente A.T. Kearney. Desde que o levantamento foi desenvolvido em 1998, pela primeira vez o Brasil deixou de integrar a relação de 25 países mais atraentes,
encabeçada pelos Estados Unidos e encerrada pelo México. Diante desse quadro desfavorável, como incorporar ao mercado formal milhões que se encontram na informalidade? Esta é a questão proposta aos ilustres acadêmicos brasileiros. Com o incremento da fiscalização, com a elevação do valor das multas, mediante decisões da Justiça do Trabalho em dissídios individuais, ou atenuando as exigências constitucionais e legais, eis que medidas coercitivas nunca surtiram os resultados esperados. A verdade é que micros, pequenos e médios empregadores não conseguem arcar com os ônus da formalização. A cruel realidade impede a concretização do idealismo excepcional da CLT e do Programa Constitucional do Pleno Emprego. Não há como empregar e registrar mais de 39 milhões de trabalhadores informais, 14,4 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados. Afinal, qual a prioridade? O registro em carteira ou o trabalho como empregado? O Brasil é país pobre. Na linha da miséria sobrevivem 50 milhões de seres humanos, ou seja, 5 vezes a população de Portugal ou toda a população da Colômbia. A pandemia dilatou e aprofundou a crise. No pós-pandemia, a retomada econômica será lenta e insegura. São informações que recolho do IBGE. Endividado e desconfiado, o empregador terá receio de contratar. Para países em desenvolvimento, a prioridade consiste na criação de empregos para as grandes massas jovens, afirmava Peter Drucker na década de 1980. Como fazê-lo no curto prazo é o dilema que proponho aos integrantes da nossa Academia Paulista de Direito do Trabalho. Muito obrigado.